A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus te fortaleça, Deus te abençoe, que o Senhor esteja abençoando também o seu lar e a sua casa, e que neste momento nós venhamos a meditar na palavra do Senhor. E para isso, eu peço a você que esteja se unindo em oração para que Deus esteja falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, clamamos a tua presença, a tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, meu Pai, a poder entender a tua palavra. Venha falar conosco, Senhor, que jamais o homem, a carne e o sangue queira se manifestar, muito pelo contrário, mas que sempre venha ser o teu Espírito Santo a falar conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre nós, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades, para a glória de Deus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Aqui em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, um texto que é muito conhecido de todos, diz assim a palavra do Senhor: E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Observe. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu as chuvas, correram os rios, assopraram ventos e combateu aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui nós observamos, meus amados, que o Senhor Jesus está colocando uma parábola, para nós estarmos compreendendo, sobre aquele que pratica a palavra do Senhor e aquele que não pratica. Nós devemos tomar o máximo de cuidado, porque todos nós devemos praticar a palavra de Deus, não só ouvir, porque o Senhor Jesus ele é bem contundente que pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então, veja bem, escutar e praticar são duas coisas que andam juntos, né? Nós não podemos aí de forma nenhuma tirar uma da outra, porque ambas estão juntos, né? É assim que a palavra de Deus trata conosco. Fala que nós devemos tanto ouvir quanto praticar. E aqui ele diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus é sólida, né? Porque aqui o Senhor Jesus está colocando o quê? Está colocando como uma rocha. E também a rocha simboliza o próprio Senhor Jesus, que é o Verbo de Deus. Então, quando nós estamos firmes em Jesus Cristo, estamos firmes em sua palavra, aí vem um efeito aqui que nós devemos entender. Olha só no versículo 25. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. Então, quando nós estamos edificados na palavra de Deus, estamos edificados na rocha que é Jesus, nós não vamos cair. Nós não vamos sucumbir. Nós não vamos, de jeito nenhum, ser destruídos, né? Pelas atribulações, pelas lutas, né? Que aqui está simbolizado o quê? Está simbolizado sobre chuva, né? Correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa.
Então veja bem que todo tipo de intempéria foi sobre aquela casa. E nós vemos que seguir Jesus Cristo não é fácil, tanto para mim e para você. Jesus nunca disse que a nossa vida cristã seria um mar de rosas, mas a todo momento nós estaríamos sofrendo por lutas, tribulações, por adversidades. São pessoas que se levantam, são ataques do inimigo através de setas inflamadas, né? São muitas vezes pessoas que se levantam na família, em todos os lugares. É o secularismo aí que quer muitas vezes engolir as nossas vidas, mas nós vemos que a nossa única saída aqui é bem colocado. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então quer dizer que aquele que tem Jesus como rocha, aquele que tem a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, esta pessoa ela não será sucumbida pelas situações difíceis, pelas lutas e pelas adversidades. É isso que a palavra de Deus aqui está nos falando. Qual é a luta que você está passando? Qual é a situação? Né? Qual é o problema que você está passando? Então, diz aqui a palavra do Senhor, que quando nós estamos presos em Jesus Cristo, em sua palavra, nós não vamos sucumbir. Pode vir qualquer tipo de situação difícil, qualquer tipo de luta, que você não vai sucumbir, sua família não vai sucumbir. Que quando fala-se de casa, nós também podemos aí estar representando que seja a nossa família também, não é? Não é verdade? Então fique firme, meu irmão, minha irmã. Fique firme na palavra do Senhor. Fique firme nas coisas do Senhor. Não deixe que as tribulações e as lutas, elas venham sucumbir você, elas venham querer te destruir, mas fique firme. E aqui no versículo 26 diz, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Areia, o que nós podemos aqui, né, estar simbolizando, ou o que nós podemos falar com respeito ou com relação à areia? Nós podemos observar, por exemplo, que no deserto existe dunas e o vento leva para lá e leva para cá, não é verdade? Você vai na praia e as ondas levam a areia para lá e para cá, quer dizer que não é uma coisa sólida, não é? É uma coisa que é volúvel, é uma coisa que é impulsionada pelo vento, é impulsionado pela maré. Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus e não cumprir essas mesmas palavras, nós seremos o quê? Nós seremos pessoas impulsionadas para qualquer tipo de vento, né? É isso que o Senhor está falando aqui. A nossa casa, né, a nossa vida será completamente destruída, porque aqui no versículo 27 diz, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande o quê? A sua ruína. Então aqui não está falando que foi pequena ruína, não foi uma ruína parcial, não. Aqui está falando que foi grande a sua ruína. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, não é? Todos nós devemos tomar cuidado. O Senhor está nos falando, olha, tome cuidado. Pratique a minha palavra, ouça a minha palavra. É isso que nós devemos aprender aqui na palavra do Senhor. Olha só que coisa, né, meus irmãos? Olha só. Então, observemos. Mas o que diz o Salmo de número 125? Olha o que então diz assim o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á, Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Aí nós vemos aqui que o salmista, ele faz uma comparação entre aquele que teme a Deus e o monte de Sião, né? Que o monte de Sião, ele poderia estar passando muitas vezes chuva, né? Muitas vezes o orvalho da noite,
Poderia muitas vezes haver temporal, sol, tudo em cima daquele monte ali, mas aquele monte estava ali intacto. Assim é a minha e a sua vida, nós devemos estar intactos, firmes no Senhor, né? Como o monte de Sião. E diz aqui a palavra do Senhor, veja bem, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, ou seja, permanece para sempre, sabe? Nunca é abalado, não é verdade? É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Se nós confiarmos no Senhor, seremos como o monte de Sião e não seremos abalados. Veja bem, né? E diz aqui no 2, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que coisa linda, né? Veja bem, a onisciência de Deus, na verdade, a onisciência quer dizer que se o cristão ele está ali como o monte Sião, que nunca se abala, veja bem, diz aqui assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então, quando nós estamos ali confiando no Senhor, né, firmes no Senhor, o Senhor está em volta, né, está em volta do seu povo, está em volta da minha e da sua vida. Prova a onisciência, a onipresença de Deus, né, que nós não devemos nos preocupar, mas sabendo que Deus está nos guardando a todo momento e a todo instante. E é para sempre, hein? Diz aqui, ó, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quer dizer que é para sempre. Confiemos no Senhor, que o Senhor estará sempre ao nosso derredor, não é verdade? Nos protegendo, nos guardando. Aí no versículo de número 4, diz assim, faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então, aqueles que são retos de coração, o Senhor só tem o quê? A fazer bem para essas pessoas. Fazer bem para ele, para sua casa, para o seu lar. Tudo aquilo que a pessoa faz, prospera, não é? Mas só que tem uma condição. Tem que ficar firme, né, diante do Senhor, como os montes de Sião. Confiar no Senhor como os montes de Sião, né, que nunca se abala, mas permanece firme para sempre. E aqui no versículo de número 5 diz assim, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á, o quê? Ó Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Então, nós devemos entender, né, que nós devemos ficar firmes no Senhor e não se deixar levar por aqueles que são iníquos, né? Não se desviar dos caminhos do Senhor, mas ficar firme ali como o monte Sião. Não se desvie da presença de Deus. Fique firme na presença de Deus. Busque ao Senhor, tá entendendo? Vamos aí estar crendo, acreditando na palavra de Deus, né? Pode vir os tempos ruins, pode vir o temporal, pode vir a chuva, pode vir ali a enchente, mas ficar firme na presença do Senhor. Fiquemos firmes, porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, venha nos fortalecer para que nós fiquemos firmes no Senhor, para a glória de Deus, exercendo fé na palavra, Senhor. Que o teu filho e tua filha venha sentir o amor de Deus, venha estar se levantando agora, que o Senhor esteja dando, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, do teu amor e da tua graça. Abençoa o lar e a casa, repreende todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti, meu Pai, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Estende as Tuas mãos, Pai, que todo problema, que toda luta e situação, que venha, Senhor meu Pai, ser resolvido, porque nós cremos, Pai, que aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe e fique com Deus. Deus te abençoe, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, que tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz eterna. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.